Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um Telemedicina Integrada, a nossa jornada médica online e offline. Mais um capítulo para vocês que estão acompanhando a gente aí do outro lado. Fiquem bem à vontade para interagir pelo chat, pelo Q&A. De qualquer forma, nós estamos aqui para ajudar vocês a atualizar-se e também, por que não, englobar uma ferramenta na prática de vocês, que é a ferramenta da telemedicina. Nós temos um tempo bastante curto para justamente otimizar o tempo de vocês aí do outro lado, uma vez que nós sabemos a dificuldade que existe da gente reservar a nossa agenda para aprender um pouquinho também e para, por que não dizer, né, mesmo que incorporar algo diferente na nossa prática médica. Então, hoje, o tema é a aplicação à telemedicina na prática, e eu vou passar não só por dados teóricos, mas e sim por como eu efetivamente vejo a telemedicina e como eu já ajudei outros colegas a iniciar nessa prática. Vamos passar hoje por como que se começa, como que se fosse um step by step, como que você pode pensar em avisar os seus pacientes que você está utilizando esse novo instrumento, essa nova ferramenta, e como realmente implantar esta prática no seu dia a dia de consultório, ok? Como que se pensa em começar com uma ferramenta de telemedicina? Se você está meio perdido, está aí sem saber direito se é para você, se não é, ou usa muito pouco, acha que isso não é válido, saiba que a gente tem conversado muito aqui nos bastidores, tanto dos nossos conselhos, e tanto no meio acadêmico também, sobre o uso da ferramenta de telemedicina, e é o consenso de todos que essa ferramenta não volta atrás. Sim, ela vai ter uma regulamentação, porém, ela não volta mais a não ser usada. Por isso, o primeiro ponto que eu deixo para vocês para seguir e pensar o que fazer é definir a forma que você quer utilizar essa ferramenta. Depois, você deve estar preparado tecnologicamente para isso. Num terceiro ponto, num terceiro passo de como começar, é que você tem que priorizar ética e transparência na prática médica, inclusive no uso da ferramenta de telemedicina. Não pense que você vai perder o seu relacionamento com pacientes, não pense que isso vai afastar você dos pacientes, muito pelo contrário. Ao priorizar a ética e transparência, você vai ter um modo a mais de entrar em contato com os seus pacientes. E lembrar que, por isso mesmo, telemedicina não substitui o cuidado presencial. Então, para começar, você pensar que isso vai acontecer com o seu atendimento, com a sua ferramenta de telemedicina, é um bom início para que você possa já pensar em englobar a telemedicina dentro da sua prática. Muito bem. O que a gente tem que pensar quando vamos definir a forma que eu vou utilizar a telemedicina? Porque a telemedicina, ela pode ser utilizada como um exemplo, teleorientação. É claro que isso vai depender muito da sua especialidade médica, mas de qualquer forma, a teleorientação é uma excelente forma, modo de utilizar a telemedicina. E por que é importante você definir se você quer realizar a teleorientação? Assim como estratégias de definição, segmentação de mercado, faz com que você seja conhecido em determinada área ou até numa subespecialidade, quando você define uma forma que vai utilizar a telemedicina, você consegue canalizar a sua energia, o seu treinamento, o seu pessoal, inclusive o conhecimento dos seus pacientes, para esse modo que você está utilizando a telemedicina. Você pode ser um médico que acabe sendo conhecido por realizar orientações remotas dos seus pacientes. Outra forma de você utilizar a telemedicina e aí, da mesma forma, canalizar os seus esforços iniciais de marketing, treinamento, pode ser a teleconsulta, ou mesmo realizar uma teleinterconsulta. Você pode ficar conhecido, ou pode ser aquele médico que está disposto a auxiliar outros colegas. Então,
é como se fosse, e para você ter o foco na teleinterconsulta, em geral, isso vai ser para médicos de referência. Exemplo típico, né? Eu estou na área da angiologia da cirurgia vascular. Um exemplo típico da forma de utilizar a teleinterconsulta e se tornar uma referência em teleconsulta ao definir a forma de utilizar a telemedicina é, por exemplo, agora em tempos de Covid, há grandes dúvidas sobre anticoagulação ou não. Então, a pessoa pode investir nessa área e tornar uma referência de realizar teleinterconsultas com outros colegas para fazer orientações, por exemplo, desse procedimento. E isso eu posso enumerar várias outras em diversas especialidades. Você pode usar como teleeducação. De novo, se você pensa em usar a teleeducação, você vai produzir material de forma diferente e, com isso, consegue também acabar sendo conhecido dentro dessa área. Utilizar como telediagnóstico ou telemonitoramento. Da mesma forma, hoje existem alguns aparelhos, alguns devices, ou IoTs, melhor, né, na definição moderna, que podem fazer esse telemonitoramento. Inclusive, eu tenho um aqui em cima para vocês, que eu tenho utilizado, e eu estou fazendo aqui eu mesmo, é uma monitorização residencial de pressão arterial. Então, através desse IoT, eu acabo ligando o meu paciente à monitorização de pressão arterial dele diretamente com o meu monitoramento. E isso eu consigo, dia a dia, saber como está desenvolvendo o meu tratamento diante disso. E no momento que eu tenho esse instrumental, eu invisto, é a forma que eu quero utilizar a telemedicina, eu consigo propagar esse meio e me tornar conhecido dessa forma. Se você definiu o jeito que você quer usar a telemedicina, você tem que se preparar tecnologicamente para isso, ou seja, ter os devices e ter a infraestrutura necessária para tal. Seja os equipamentos adequados ao que você pretende, seja adequar a um ambiente virtual de atendimento, e lembrar que você precisa de conexões seguras à internet, preferencialmente um prontuário eletrônico disponível para que você possa relatar em prontuário o que você está realizando, preferencialmente já possuir um certificado digital, e a gente até vai falar um pouquinho mais para frente, e quem quiser, basta consultar a nosso telemedicina integrada, os capítulos anteriores, onde a gente dá passo a passo como obter um certificado digital e uma assinatura digital. Lembrar que, da mesma forma, a prática médica de telemedicina vai precisar de um termo de consentimento e seguir protocolos de segurança de dados, principalmente agora na vigência da LGPD. Os dados de saúde são dados sensíveis e, por isso mesmo, estar preparado tecnologicamente é também ter protocolos de segurança de dados. Isso envolve não só as plataformas que vocês vão, porventura, utilizar, mas envolve também o treinamento do seu pessoal. O que é isso? Olha só. A proteção e a segurança de dados não envolve só aquela coisa de criptografia end-to-end, né? Criptografia de uma ponta a outra. Envolve uma cultura de toda a sua equipe. Exemplo, como isso é cultura e deve ser implementado como forma cultural dentro do consultório de vocês. A secretária de vocês, ela tem acesso à agenda, ela sabe o nome dos pacientes. E isso está onde? Está na cabeça dela. E ela pode simplesmente postar. Falar, olha, hoje estou aqui com fulano de tal. Ou seja, esse vaso não foi roubado, não foi colocado de nenhum lugar. Apenas ela sabe e colocou. Mas isso não deve ser feito, né? Porque a gente tem que respeitar o anonimato desse paciente e respeitar os dados desse paciente. Então, por isso que proteção e segurança de dados é algo cultural, e eu recomendo que vocês façam isso e continuem fazendo, mesmo a partir de agora para o futuro, não só por conta do uso do instrumento novo que é a telemedicina. Lembrar de priorizar ética e transparência. Então, sempre ter respeito, honestidade e manter o relacionamento médico-paciente. Lembrar que telemedicina, pessoal, não é substituto de medicina.
telemedicina é um instrumento da medicina. E por isso mesmo, a telemedicina ela não substitui o cuidado presencial, e sim, ela soma algumas coisas. É claro, uma vez que nós temos essa ferramenta, algumas situações que exigiam deslocamento passam a não exigir mais. Mas, no momento que existe uma situação de urgência, uma dúvida diagnóstica, uma dúvida terapêutica, onde há a necessidade de um cuidado presencial, deve ficar muito claro que a telemedicina tem esta limitação. Então, para começar, são esses 4 passos que vocês precisam ter na cabeça para começar a usufruir da telemedicina como um instrumento da medicina. Poxa, eu já escolhi como eu quero fazer, eu já tenho a minha infraestrutura preparada, eu penso na telemedicina não como substituto, eu vou manter, né, eu deixo claro qual é a limitação dela, mas eu tenho que avisar meus pacientes que eu estou fazendo o uso desse instrumental. Eu tenho que achar alguma forma. E eu falo para vocês, pessoal, vocês já deveriam estar tendo esse contato com o paciente de vocês, já deveria ser automático. Muitas vezes a gente está lá no nosso dia a dia de consultório, né? Convênio, o seu consultório privado, e você se acomoda, né? Porque os pacientes vão chegando, aí você vai lá, atende, braço cruzado, ó, dona fulana tem retorno em tal tempo e pronto. E deixa acontecer naturalmente. Mas sabe o que vocês perdem com isso? Vocês perdem relacionamento com o paciente de vocês. E resultado de tratamento em medicina envolve relacionamento. Se nós ficamos assustados com muitas vezes com os novos tipos de relação interhumanas que vêm com as mídias sociais, e a gente fica assustado como as coisas mudam, inclusive no relacionamento médico-paciente, a gente não pode ficar parado, a gente tem que se adaptar e usar os nossos valores e a nossa ética para manter esse relacionamento e esse contato com os pacientes. Por isso, eu vou dar aqui 3 dicas, 3 passos, na realidade, que vocês podem seguir para avisar os seus pacientes. E quer saber? Se vocês não usarem esses 3 passos para avisar que vocês vão usar a ferramenta de telemedicina, usem esses 3 passos para voltar a ter um relacionamento com pacientes, com a gama de pacientes de vocês. E o primeiro passo seria classificar os pacientes em diferentes grupos, depois montar uma estratégia de comunicação e, finalmente, executar essa estratégia. Mas, ao mesmo tempo que você executa essa estratégia, monte um instrumento de receber feedbacks e escute esses feedbacks. Porque toda vez que um paciente fala com você, ele está te dando um presente. Porque a gente só recebe ou reclamação, ou uma orientação, ou uma sugestão de pessoas que gostam da gente. Porque as pessoas que não gostam, os pacientes que não gostam da gente, eles não vão falar conosco dessa forma. Simplesmente eles vão sair e vão para outro serviço, vão ignorar o nosso serviço e a vida vai seguir dessa forma. Lembrar que é o sistema de relacionamento do paciente de vocês que vai fazer o serviço médico de vocês progredir hoje. Isso vai muito além do marketing médico. Tá? E lembre-se, reter paciente é muito mais fácil e muito mais barato do que você buscar pacientes novos. No momento que você retém paciente, no momento que você cria relacionamento com esse paciente consegue dar o aval dele indicando para outros colegas. Por isso, saibam que relacionar com o seu paciente é ter a sua prática médica saudável. E quando você classifica, né, que seria o primeiro passo, classificar os pacientes em diferentes grupos,
não é segregar, não, pessoal. Não é isso que eu estou dizendo. Não é falar, aqui eu tenho um grupo de paciente X, aqui eu tenho um grupo de paciente Y, pela cor, pela religião. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é segregar o paciente. Eu estou falando classificar os pacientes em diferentes grupos para quê? Para que seja possível você criar metodologias particulares para cada grupo. Por exemplo, classifique os pacientes, aqueles que estão em acompanhamento crônico, aqueles que estão em retorno precoce, aqueles que estão em avaliação de exames e aqueles pacientes novos. Por exemplo, você pode criar uma série de outros grupos, né, dentro da prática de vocês. Mas olha só como isso passa a ser importante. No momento que você classifica lá, você pega a sua lista de pacientes, você separa. Estes pacientes estão em acompanhamento crônico. Esses pacientes, eles têm retorno precoce. Esses pacientes, eu preciso avaliar exames. E esses pacientes são os novos. Pronto. No momento que você realizou esta classificação, sabe o que fica possível na sequência? Você montar a sua estratégia de comunicação. Por quê? No momento que você vai montar textos, posts ou vídeos, você monta textos, posts ou vídeos para o grupo de paciente específico que você separou no primeiro passo dessa orientação e sugestão que eu estou dando para vocês. Porque desta forma, aquele grupo de paciente vai se sentir especial. Você monta lá. Vocês que são os pacientes que estão em acompanhamento crônico, neste momento nós oferecemos a vocês uma nova oportunidade de continuar o acompanhamento e manter a saúde de vocês sem a necessidade de deslocamento. Estamos utilizando a ferramenta de telemedicina. E mais, você pode especificar. Vocês que são os nossos pacientes que estão com medicamentos em tratamento de diabetes, que é uma doença crônica, e há necessidade da gente fazer a sua reavaliação de exames e a modificação e adequação de medicamentos, nós temos uma ferramenta. Entendeu? O paciente escuta isso e ele fala, poxa, é para mim. Esse texto é para mim, esse post é para mim, esse vídeo o doutor fez para mim. Eu vou ligar lá e vou continuar o meu acompanhamento. Eu vou cuidar de mim, eu vou, né? E vocês podem utilizar esse tipo de estratégia de comunicação. Quanto mais segmentado vocês estiverem com os pacientes de vocês, mais ele vai se sentir especial. É bem diferente, por exemplo, se vocês não fazem esse tipo de segmentação e simplesmente fala, a clínica Excelência Vascular está atendendo por telemedicina. E daí? O paciente olha lá, pô, legal, o doutor lá está atendendo por telemedicina. Entendeu como fez diferença? Parece que vocês não estão falando especificamente para aquele grupo. Então, classifique a carteira de paciente de vocês em várias categorias e depois monte uma estratégia de comunicação realizando textos, posts e vídeos. Lembrando que esses vídeos devem ter aí 1 minuto e meio no máximo e ser bastante informativo. Tá? E por último, execute e tenha formas de ter feedback. Então, como que você vai executar? Você classificou seu paciente, você montou textos, posts e vídeos, e você precisa dar para eles isso daí. O ideal, tá, pessoal, é que vocês já tivessem o jeito que esses pacientes mais gostam de ser atingidos. Né? Ou seja, se vocês não têm isso, já foi uma falha, mas tudo bem. Porque dependendo do grupo de pacientes, ou dependendo do paciente especial, ele não abre e-mail. Aí o e-mail não funciona. Às vezes ele não quer receber telefone, ele quer receber mensagem. Às vezes ele não quer nada disso, mas ele segue e acompanha as mídias sociais. Né? Eles têm lá aqueles avisos quando tem algo novo. O ideal é que você já soubesse.
Mas, se você não sabe, aí você precisa montar uma forma de avaliar o quanto vocês estão mandando, o quanto isso está sendo efetivo. E toda vez que a pessoa, o seu paciente, responder ou fizer um questionamento sobre isso, é dever que vocês respondam. Por isso, pensem bem ao executar, porque vocês têm que dar o feedback. Exemplo. Ah, legal. Eu vou lá, segmentei meus pacientes, classifiquei, eu peguei e montei um post bem legal e coloquei nas mídias sociais, impulsionei nas mídias sociais. Sabe o que acontece? O paciente vai lá e escreve nas mídias sociais: oh, poxa, doutor, que bacana que o senhor está fazendo telemedicina. O que eu preciso fazer agora? E aí você deixa ele lá no vácuo. Não adiantou nada. Você não está falando com o seu paciente. Então, o que você fizer, seja a sua forma de comunicação pelo WhatsApp, pelo mailing, pelo telefone ou pelas mídias sociais, esteja atento ao retorno. Porque se o paciente retorna e você ignora, é pior do que se você não tivesse sequer enviado. Não ignorem aos retornos dos pacientes, tá certo? Fazendo isso, certamente você vai reiniciar uma conversa com seu paciente e ajudar o seu paciente a conhecer que você está utilizando a ferramenta de telemedicina e teleatendimento, ok? Muito bem. Fizemos essas duas etapas. Agora nós queremos implantar efetivamente o programa. Escolha uma plataforma. E aí eu sou suspeito de falar do Conecta Médico, né? Mas escolha uma plataforma, contate os planos de saúde, tenha uma chave para assinatura digital e, importante, treine a sua equipe. É importantíssimo, porque os clientes internos, né, os nossos clientes internos, que é a nossa equipe, eles não podem estar menos felizes do que os nossos clientes pacientes, tá certo? Então, os nossos pacientes precisam estar felizes com os nossos atendimentos, mas mais felizes ainda precisam estar os nossos funcionários. Por isso, tudo que a gente faz dentro do nosso consultório, a equipe precisa saber, e muitas vezes saber até melhor que vocês. Então, para implantar o seu novo instrumento, você precisa, com certeza e de forma efetiva, treinar a sua equipe. Tá? Ao escolher uma plataforma, veja a segurança, veja as funcionalidades que ela tem, se elas vão auxiliar vocês ou não. Teste estabilidade e agilidade que vocês vão ter com essa plataforma e teste também o serviço de suporte deles. Tá? Mas cuidado com aplicativos não preparados para realizar a telemedicina. Não é que a gente condena, que é proibido, que é coisa absurda, não é isso. Tá? Mas, se der algum problema, se acontecer algum caso ruim, se você não estiver utilizando ferramentas preparadas para tal, o que acontece? É visto como que vocês não tiveram o cuidado e não tiveram a preocupação de se preparar para que aquilo não acontecesse. Exemplo, vocês fizeram um teleatendimento pelo WhatsApp. Legal, o paciente mandou uma figura. Mandou uma foto. Ô, doutor, é isso aqui, assim que estava ontem. Beleza, pegou a foto no WhatsApp. Beleza, aí você viu lá, legal. Acontece que você deixou o telefone e, de repente, alguém da família mandou o WhatsApp e você olhou ali, por engano, encaminhou. Pronto. Vazou, sem querer. E agora? E agora, a pergunta é, por que de acho você está usando o WhatsApp? O WhatsApp não foi feito para isso. Entenderam a diferença? Tá certo? Vocês não tiveram cuidado de usar a ferramenta que não permitia isso. Ah, mas quer dizer que então uma ferramenta de telemedicina é 100% segura? Não, nenhuma é.
Mas isso mostra, ao escolher uma ferramenta preparada para tal, mostra que vocês tiveram a preocupação em seguir ou não ter esses dados extravasados. Então, por isso, ao escolher a plataforma, sigam esses passos que eu coloquei na tela para vocês. Aí, contate os provedores. Vejam como esses provedores que vocês têm fazem autorizações, negociem os pagamentos, porque apesar da recomendação do nosso Conselho Federal ser que se pague a teleconsulta o mesmo valor da consulta presencial, também está autorizado a negociação, como não é algo que está colocado ali efetivamente como um serviço diferente, ele pode ser negociado individualmente, o prestador de serviço com a operadora de saúde. Então, negocie. Recomendação, que seja igual, tá certo? E, ao contactar o seu provedor, veja como funciona o fluxo de autorização até a execução e o pagamento, né? Porque daí você tem que ver o fluxo, falar, poxa, então quando você faz por telemedicina, a autorização eles vão te pagar em vez de 2 meses, vão te pagar em 6 meses. Joia, né? Péssimo, né, pessoal? Então, veja como que seria o fluxo também do seu provedor de acordo com essa situação diferente e especial, tá? Porque tudo que é negociado antes e assinado o contrato, fica tudo melhor depois. Então, não vá fazendo assim, achando, assim mesmo, não. Se prepare antes e execute conforme o planejado. Tem uma assinatura digital, não vou entrar aqui porque já foi dito passo a passo como era como deve ser feito para se ter uma assinatura digital com certificação, para que vocês possam assinar receituários, para que vocês possam assinar atestados, para que vocês possam realizar pedidos de exames, tudo via remota, tá certo? Vale lembrar hoje que prescrição, né? Hoje não, já há alguns anos, a prescrição vale a nível nacional, né? Então, a prescrição de um CRM de São Paulo é válido em todo o território nacional, assim como qualquer estado da nossa República Federativa, tá bom? E, finalmente, treine sua equipe. Fale da sua experiência pessoal, realize reuniões educativas, tenha atenção na dúvida deles, mas, principalmente, realize treinamentos constantes. Faça com que eles se inscrevam na plataforma. Façam com que eles realizem consultas por essa plataforma. Realize consultas simuladas com essas pessoas, para que elas vejam como funciona, para que elas possam orientar os pacientes de vocês da forma adequada. Isso é treinar o paciente de vocês, desculpa, isso é treinar a equipe de vocês. Então, faça isso para que o atendimento de vocês não fique pela metade. Para vocês terem uma ideia, 2/3 aproximadamente dos pacientes que são perdidos no atendimento em saúde, ou seja, aqueles que não voltam, é devido ao mau atendimento, seja seu, seja da equipe. Não é por preço, não é porque está no convênio, não é nada disso. É porque teve em algum ponto do seu ciclo de serviços que ele ficou insatisfeito. E a maioria é por mau atendimento. Portanto, não adianta você ser tecnicamente perfeito. Não adianta você ser gentil se a secretária de vocês, se a auxiliar de vocês não tem a mesma postura com o paciente. Ok? Então, pessoal, iniciando na telemedicina, o que vocês podem fazer? Defina como você quer usar a telemedicina, esteja preparado tecnologicamente, priorize a ética e use a telemedicina. Lembre que ela não é substitutivo, tá? Classifique o paciente de vocês em diferentes grupos, monte uma estratégia de comunicação, execute, mas esteja preparado a receber esses feedbacks e conversar com esses pacientes. Escolha a sua plataforma, contate os seus provedores, tenha uma chave digital, treine sua equipe. Dessa forma,
vocês vão estar preparados para iniciar e executar mais um instrumento dentro da prática médica nossa, ok? Lembre-se que é a partir de mudança de pensamento que você consegue mudar o mundo. Muito bem. Esse foi mais um capítulo do nosso Telemedicina Integrada, nossa jornada médica online e offline. Agradeço a presença de todos vocês. Eu fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Não deixem de consultar o nosso blog, não deixem de entrar em contato com a equipe de suporte do Conecta Médico, que eles podem ajudar vocês não só nessa ferramenta, mas tirar as próprias dúvidas quanto à própria telemedicina e como ela está atualmente no atendimento do nosso paciente. Muito obrigado, fiquem seguros e até o próximo capítulo do nosso Telemedicina Integrada. Muito boa noite.